A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou um crítico do GCR, seu informante secreto favorito. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe essa terça-feira, primeiramente, né, que já se iniciou, que Deus possa abençoar a casa e a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelas novas inscrições, que Deus possa retribuir em dobro, meus irmãos, quem me ajuda nessa grande empreita e neste grande sonho que eu tenho e possibilita que ele se mantenha vivo, e meu canal no ar também, e o YouTube aí também fazendo a parte dele, disseminando as minhas informações. Meus irmãos, hoje, terça-feira, 21 de setembro, novas posições importantíssimas da redenção, posições mundiais da economia, dos contatos bancários. Eu gostaria de trazer tudo isso para vocês. Se você gosta do meu conteúdo, continua se inscrevendo aí no meu canal. É um prazer e uma honra a tua visita, meu amado irmão e irmã, de todo o meu coração, isso é verdade. E vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença, não é mesmo? Meus irmãos, vamos lá com o que eu tenho para hoje, né? Começando aqui com militares, né? Haverá um fim para essa história sem fim? Há 30 dias em setembro e agora apenas 9 dias antes do fim desse mês. É isso, 9 dias antes de entrarmos no quarto trimestre, com mais uma chance de virar este ano. A ameaça vem de todos os lados. Não há tempo para atrasar. A palavra é que não há demora. Hoje, a informação recebida foi 3 pequenas palavras que dizem que tudo o que queremos ouvir, tudo o que queremos ver, este RV começou, o que se traduz em notificações para Tier 4, no nível 4, chegando em nossa direção. Mas quando? Se conseguirmos, ainda muito que breve, isso é o suficiente para ainda o final deste ano. Por que estamos esperando? Anteriormente, fomos informados de que ninguém receberá nenhum dinheiro para gastar até que as notificações de nível 4 comecem. Os títulos, as principais plataformas de Dubai, todos foram financiados com dinheiro líquido, verificados e permanecem em um padrão de espera do Tier 4. Houve algumas soluções para alternativas para esse edital. Os empréstimos foram feitos contra estes ativos retidos, facilitados por bancos de nível 1, por exemplo, e de todas as indicações, porém, nenhum dinheiro líquido para gastar até que o nível 4 seja financiado. Bom, meus irmãos, eu gostaria de fazer aqui um breve adendo, né, que o que significa isso, né, dinheiro líquido, dinheiro financiado, dinheiro gastável, né, a etapa de liquidez é explicado melhor até por um bancário do que por mim, que não sou bancário, né? Mas tenho um conhecimentozinho. Mas assim, meus irmãos, é o seguinte. Você é líquido, né? Você detém uma quantia, você vai lá e se torna líquido. Só que você precisa de autorização para gastar aquilo. É mais ou menos isso que está acontecendo com os fundos de RV e com todos que foram financiados, até o momento, com liquidez. Eles têm o dinheiro, mas não podem mover nem retirar, né? E também, mas só isso que dá para fazer, mover ou retirar. Não dá para fazer essas duas coisas, porque a autorização vem de cima do Tesouro dos Estados Unidos e acredito que virá em breve, né? Com o respaldo de todos esses títulos em nível 4, que eu acredito que todos os títulos do nível 4, tirando algumas moedas, em exceção de Dinar, Dup, Zinho e Dong, né? Elas estão em padrão com um padrão ouro, né, com o Gold Standard. E, meus irmãos, existe um processo assim, que esse nível de derramamento de RV e GCR, o que eu acredito nesse momento que esteja acontecendo é que possivelmente um grupo de 100 pessoas, no máximo, tem dólares fiduciários para gastar, pois estão por trás dos bônus alemães, dos bônus do bônus do dragão, das famílias dos anciãos chineses, que financiam grande parte do RV, né, que estão por trás dessas contas colaterais.
acredito que essas pessoas tenham algum adiantamento autorizado já pelo Tesouro para gerir seus fundos. Mas a grande camada global, né, isso envolve mais de quase 300 títulos, inclusive detenções, assentamentos, os CMKX, os pacotes e tudo, eles estão envolvidos na camada T4, né? E no nível T4, alguns, né, eu não digo que todos, mas talvez uma grande porcentagem, mais 60% desta camada, já esteja vendo liquidez, ou já esteja sendo informada sobre liquidez pelo Redemption Center, que é o centro de redenção que está alocado seu título. Aí, meus irmãos, a pessoa não pode movimentar porque ainda não é autorizado. E só vai ser autorizado a movimentação dos fundos do Global Currency Reset e da reavaliação de moedas, né, porque eu digo especificamente do GCR-RV, porque eles se dizem respeito a isso. Existem outros títulos que não dependem do RV, que não dependem do GCR, que dependem só do Tribunal Mundial, né, e estão sendo pagos e líquidos, né, também. Mas ainda não sabemos, né, porque são muitos, não sabemos se as pessoas estão tendo o dinheiro. Mas os que de proporção do RV e GCR, que a maioria dos assentamentos globais e títulos existentes no mundo, só vai ter acesso, né, ou seja, todos os outros tiers, ou pelo menos o tier 3, total tier 3, porque tier 1 é governo, 2 é humanitários e exércitos, né, para prover ações aí com pessoas que são refugiados e tudo, então essas pessoas são financiadas, né, isso cabe junto com o governo e exército junto, porque eles estão à frente de tudo isso daí, né, principalmente dessas últimas guerras do mundo aí, essas coisas aí entre Afeganistão e tudo, todo mundo sabe, né, gente, mas enfim, então esses são financiados. O Tier 3 já é a camada como que eu posso dizer, gente, é meio confuso, mas são a maioria dos títulos, né, dos laços antigos que estiveram na história. E alguns deles receberam dólares para gastar. Ainda não sabe se até que proporção isso aconteceu, né? Mas é dito que somente quando no nível 4, no nível 4A e no nível 4B todos forem financiados e líquidos, é que quando todos forem financiados e líquidos, terão autorização de gastos, de movimentação de fundos daí, né? Porque eu acredito que precise todos enxergarem todos os valores, tudo certinho, e quando todo mundo estiver alinhado, é dado o start de start shotgun, que nós chamamos, né? Que é onde haverá a autorização de movimentação dos fundos. E seguindo aqui, né, meus irmãos? Os títulos do governo nacional, originalmente fornecido contra contas que permanecem inativas por décadas, teve que ir primeiro. O sistema tinha que ser limpo e funcionar conforme necessário para permitir que o proprietário verificado lucrasse. Essa tem sido a principal tarefa em mãos. Os perpetradores que promovem títulos falsos e reivindicam falsamente a propriedade contam com toda a gama de membros do cartel, até o desavisado vizinho que comprou títulos na eBay. Diferenciar quem é um grande desafio bancário. Agora, com o dinheiro alocado em contas na devida denominação garantido por ativos versus fiat, o novo QFS assumiu o controle e está rastreando esse movimento de dinheiro. Podemos dormir melhor e saber que esse sistema quântico manterá todos seguros e, mais importante, manterá todo esse dinheiro fora das mãos de mercenários e cartéis, onde eles estiveram por séculos. Novamente, né, irmãos? Só mais um minutinho. Voltando aqui, né, meus irmãos? Desculpem. Vamos lá, né? Bom, o que eu estava dizendo, né, que eu queria fazer uma breve explicação, né, gente, é que o QFS, como ele trabalha 100% garantido por ouro, né, ele rastreia todas as transações que serão garantidas por ouro, né. Então, quando for o momento do start shotgun, vai ser um momento rápido. O que precisam é que todos enxerguem os devidos valores, tenham suas contas abertas, tenham comunicação direta, né, o que é o que está acontecendo, né? Então a gente tem que ser um pouco paciente nessa parte. Sei que é difícil, né, gente, que muitas pessoas já desistiram, né, jogaram a toalha,
mas eu ainda não, e quem tiver fôlego de RV e mudança, vamos firmes, né? Seguindo aqui, 3 pequenas palavras para trazer alegria aos nossos corações e fazer nosso sangue agitar em antecipação da realização de uma vida de sonhos. Na verdade, muitas existências de esperanças e desejos foram derramadas neste grande evento, não apenas dos poucos, filhos e sonhadores, dos que deram dinheiro e dos que deram aos outros, despertando-os ao longo do caminho. A gratidão que despertaremos, uma vez que nós, RV no Tier nível 4, seremos a mudança das nações. Isso não é pouca coisa. É para isso que viemos fazer. Agora esperamos que as notificações oficiais cheguem, prometendo começar imediatamente assim que o Iraque divulgar sua taxa, e ouvimos dizer que isso acontecerá antes do final desse mês. O mundo está assistindo o Iraque. Todo o norte da África, Oriente Médio, está rumando para um novo caminho rumo à glória com o Dainar Dourado. Honramos sua ascensão legítima e proeminência, como honramos uns aos outros. É hora do verdadeiro trabalho começar. Bom, irmãos, eu sempre leio questões do Iraque e do Oriente Médio, né, a fim de ver estas informações, né, das quais darão um pontapé gigantesco no RV, porque eu acredito que antes mesmo de haver liquidez no nível 4, né, no nível 4A e possivelmente após o 4B, essas tais moedas irão se reintegrar, haverá uma reavaliação, uma reintegração, onde isso se tornará público e essas uniões com o Oriente Médio farão grande parte do início desse processo, meus irmãos, às vezes. E também tem as curiosidades minha particular, né, porque eu acho que paz no Oriente Médio é sinal do anticristo, né? Eu quero observar de perto essas situações e leio a fim de observar esse possível pacificador e se é assim que ele vai também aparecer, porque eu creio no que a Bíblia fala, né, meus irmãos? E a Bíblia fala pra gente ficar de olho no Oriente Médio, né? Então, não sei se é assim, não sei se é desse jeito, mas tô de olho, né? Seguindo aqui, meus irmãos, eu vou trazer aqui uma posição sobre, novamente, contatos bancários próximos ao centro de redenção, né? E como eles estão, qual a expectativa para essa semana, né? É muito importante a opinião deles, meus irmãos, pois são também pessoas idôneas, espiritualistas, pessoas que querem que esse processo termine. Muitos estão fartos, como muitas pessoas aqui, muitos estão desacreditando desse processo, muitos já estão saindo, porém muitos novos estão chegando com energia, com disponibilidade, com conhecimento para agregar, né? E não só xingar, e não só criticar, né? Porque eu acho que nós estamos cansados da crítica, cansados da mentira, e eu acredito que todos nós somos adultos suficientes para julgar as situações de acordo com o que chegam nas nossas mãos, não é mesmo, meus irmãos? Não há como ficar falando todo dia para vocês, não financiem pequenos golpes, não participem disso, não acreditem em tais promessas, duvidem, perguntem as origens, vejam a posição das pessoas e tudo, né? Eu acho que todos estão cientes e acreditar em possíveis promessas das quais não tem um fundo realístico, né, meus irmãos? É a opção de cada um, né? Eu aqui trago uma versão de um assunto que está sendo muito banalizado, e eu vi que talvez banalizado dessa maneira, não seja o verdadeiro propósito de reconstrução global que estamos esperando, para com as pessoas e para com o próximo. Porque as pessoas estão adquirindo a ideia de riqueza, de grandeza, né, por conta de que outras pessoas já colocaram essa mesma crença na cabeça dos irmãos, né? Então, estou todos os dias falando, 3 vezes por dia, né, meus irmãos? A fim de que nós possamos abrir nossos olhos para o verdadeiro Deus, para a verdadeira riqueza, que é a salvação. E não é dinheiro, não é papel, muito menos dinheiro online, dinheiro digital. Essa é mais uma forma de controle da humanidade.
Tudo bem que o dinheiro faz parte da humanidade, né, meus irmãos? Mas é uma parte de um controle da humanidade. Não passa de ser, agora digital, mais ainda, né? E eu acho que a verdadeira fé, meus irmãos, a verdadeira riqueza para com Cristo, porque às vezes a pessoa pode não estar passando uma situação tão boa nesse momento, né? Como eu acredito que muitos estejam, mas ela está firme com o Espírito Santo de Deus. Isso a faz rica e vitoriosa. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Foram essas as palavras do Altíssimo Senhor Jesus. Então, meus irmãos, para que ir contra, né? Para que medir forças? Não precisa. Vamos nos entregar a Jesus e deixar que Ele faça o resto na nossa vida. Pois o Espírito Santo acaba direcionando a sua mente, o teu coração, somente para as coisas que realmente importam para você naquele momento e na sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não entende a mudança repentina de humor, a mudança repentina de comportamento, a desistência parcial de um sonho. Às vezes é o Espírito Santo colocando você com os pés no chão de verdade e voltando você ao verdadeiro Deus, a verdadeira riqueza, não é mesmo? Vamos lá então, meus irmãos, aos que os contatos da redenção falam. Notícias do RV. Nas notícias do RV hoje foi mais um dia de espera até essa manhã. Eles estão diretamente olhando para amanhã de manhã, quarta-feira. A maioria dos meus banqueiros está olhando ainda para o final dessa tarde e no início de amanhã. Portanto, nada mudou no tempo esperado e eu terei notícias para mais tarde. Não vi nenhum dinheiro sendo movido de Hong Kong para Zurique ou para os Estados Unidos. Ainda é bastante cedo em Reno. Eles começaram a trabalhar depois que os bancos fecham por lá. Hora de Reno. Portanto, nenhuma atualização de Reno ainda, exceto suas expectativas para amanhã. Essas sim são animadoras. Procurei várias pessoas no centro de redenção. Elas estão sentadas em espera, na esperança de que as coisas comecem. Então hoje ainda uma típica segunda-feira, mas pelo menos nenhuma mudança no tempo esperado e esperamos que essa terça possa continuar boa pela noite. Na última semana e meia, o progresso significativo na frente financeira foi estonteante. Todas as limpezas e recapitulações acontecerão nos próximos 4 a 6 dias, com certos grupos iniciando os processos e nos dando o início do RVGCR. Depois disso, haverá a conversão do dólar para dólar-ouro, USD para USTN, e trará todo o ouro respaldado pelas 144 moedas de 209 países em jogo. O público terá, por sua vez, em outubro, desde que tudo esteja correto, conforme planejado e com toda a segurança que existe, não deverá haver problemas. Durante esse período, as primeiras semanas de outubro, esperamos grandes mudanças que parecerão que estamos entrando em um cenário de Terceira Guerra Mundial. Por favor, não se deixe enganar. A televisão foi ordenada para fazer tudo parecer catastrófico. Este é o roteiro do filme. Mesmo que estejamos avisando com antecedência agora, haverá tantos de vocês que quando todo o caos chegar e as bandeiras falsas surgirem do nada, vocês cairão na armadilha e esquecerão essa mensagem. Dito isso, os sistemas de emergência aparecerão forçados também em outubro e salvarão e informarão o mundo como conhecemos. Poucos sabem a hora exata disso. Essa é a informação atualizada mais recente que recebemos de nossas fontes hoje. Muitos de vocês lerão essa mensagem e ficarão desapontados e pensarão que tudo está sendo chutado mais uma vez esse ano.
Essa é uma coisa mais distante que eu digo a vocês que não é verdade. Isso está acontecendo. E isso não é a realidade. Se você tiver essa reação de pessimismo, você deve se afastar de tudo isso por um momento e aguardá-lo acontecer. Você deve entender que as coisas estão mudando para sempre e que as medidas de segurança implementadas foram criadas para cumprir a promessa de um futuro tremendo e seguro para você, seus filhos, netos e todos em geral. Sim, vocês foram escolhidos para essa viagem com um propósito muito específico. Meu conselho é que vocês se mantenham firmes em você mesmo e, o mais importante, mantenham a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, irmãos, eu gosto das palavras dos contatos, né? Porque às vezes nós pegamos mensagens motivadoras como essas, né? Com pessoas de elevação espiritual altíssima, que nos trazem a realidade em um processo tão conturbado, cheio de mentiras, né? Ontem eu li uma frase muito, muito bonita, que a Bíblia é o único lugar, a Bíblia que é vamos voltar aqui. A Bíblia é a única verdade neste mundo de mentiras. E é verdade, meus irmãos. É a pura verdade. Porque nós temos que nos basear nos conceitos da Bíblia, né? Embora muitos acreditem, né, que na história das Escrituras, da Bíblia, traduzidas por homens, né, há um motivo pelo qual temos esse livro e ele passou pela humanidade até hoje. E eu creio na palavra da Bíblia, meus irmãos. Para mim é o livro mais correto que existe, mais profético e apocalíptico, né, e sagrado. Apesar de termos aí algumas outras Bíblias, como o Alcorão, né, e outras doutrinas, né. Mas, enfim, eu acho que antes de qualquer também conhecimento e leitura, nós temos que pedir orientação a Deus e ao Espírito Santo de Deus, pois se o que você deseja é praticar o bem com aquilo que você faz, você precisa pedir orientação ao único bem verdadeiro que existe, que é Deus, através do seu Espírito Santo. Então, meus irmãos, as notícias que eu tenho para hoje são essas no momento, né? As posições importantíssimas desses contatos, embora não muita coisa ainda, mais aguardado para hoje, né? E vai ter mais um fluxo de notícias mais tarde, como todos os dias, né? Eu venho trazendo, e eu vou trazer mais tarde com novas posições dos centros bancários e dos contatos próximos à redenção, à aliança e todo esse processo. E vamos aguardar o acontecimento de tudo isso com muita fé, né, meus irmãos? E observar, a partir do momento que isso não nos deixe mal, ou não nos faça mal, ou não nos faça cometer algum tipo de besteira, né, por conta de alguma mentira que chegou aos nossos ouvidos. Desconfiem, né, de toda oferta, de toda esmola, meus irmãos. Desconfiem, né? É o que eu posso dizer. Nós lutamos com a verdade em cima da mentira. E a verdade, somente a verdade prevalece. Eu acho que o momento que nós estamos passando diz muito sobre uma divisão de águas nesse mundo inteiro. Então vamos observar, meus irmãos, o retorno de Jesus também está próximo. E as pessoas não estão se distanciando disso por conta de vários pensamentos de riqueza, de glória, de coisas terrenas, né? Existe uma riqueza muito maior da qual nós não podemos nem conceber, que é o paraíso e o reino dos céus com o nosso amado Deus. Este sim, eu quero que seja anunciado para todos, né? E para que possam ter um conhecimento que a riqueza muito maior é para com ele, e não é aqui na terra. E aí, meus irmãos, pedir orientação sobre os sentimentos dos quais sentimos e desejamos sentir. Não é mesmo? Meus irmãos, um beijo no coração de cada um. Vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença ao infinito e além. E sempre além, né, meus irmãos? Muito obrigado, é um prazer gigantesco da minha alma estar aqui e dividir tudo isso com vocês, né? Não só operações, mas também uma parte do que bate dentro do meu coração.
Obrigado por me ouvirem. Obrigado por me darem esta força maravilhosa, inimaginável, que eu jamais imaginaria que pudessem me dar. E muito obrigado, meus irmãos. Eu só tenho a agradecer. E pedir a todos a colaboração de continuar se inscrevendo, curtindo, recomendando meus vídeos, comentando. E voltem mais tarde, hein? Eu vou voltar com as notícias. Fiquem com Deus, meus irmãos. Deus abençoe. Tudo de bom. Até mais tarde. Tchau, tchau.